Senhor Deus, em nome de Jesus, a minha vida pequenina, insignificante, a minha vida, Deus, carente e necessitada da Tua misericórdia, eu apresento uma vez mais diante do Senhor. E eu peço a Tua ajuda, Deus. Ajuda-me, Deus, a proclamar a Tua palavra. Ajuda-me, Deus, a fluir este rio de água viva que é a Tua palavra. Ser conosco, Deus, o Teu Espírito Santo. E em nome de Jesus, que os ouvidos espirituais nesta noite ouçam o que o Teu Espírito Santo tem a dizer à Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Ué, pastor, o senhor não informou antes da leitura desse versículo? Qual é o endereço do versículo? Qual é o capítulo? Qual é o versículo? Sabe por que eu não disse, meus irmãos, em qual capítulo, em qual versículo, em qual livro da Bíblia está esse versículo? Porque na verdade não está na Bíblia. O cair é do homem e o levantar é de Deus, não está na Bíblia. Meus irmãos, nós temos que tomar cuidado, sabe, com frases bonitinhas. Temos que tomar cuidado com frases que parecem ter saído da Bíblia, só que não saiu da Bíblia. É bonitinha, é uma frase bem legal, dá para postar no Facebook e compartilhar, mas não saiu da Bíblia. E talvez alguém possa dizer, mas pastor, não está escrito na Bíblia que o justo cairá 7 vezes e 7 vezes Deus o levantará? É a mesma coisa, pastor. Não é a mesma coisa. Até porque esse versículo de Provérbio 24, versículo 16, fala a respeito de alguém que está sendo atacado, de alguém que está sendo perseguido. O justo cairá 7 vezes e 7 vezes Deus o levantará. Fala a respeito de um justo que foi cercado de inimigos, de invejosos, de homens perversos, que partiu para cima daquele justo e conseguiu derrubá-lo, mas Deus levantou. Conseguiu derrubar, mas Deus levantou. O justo pode cair 7 vezes e Deus vai levantar. É a respeito das lutas, é a respeito das dificuldades que nós teremos. Muitas vezes cairemos cansados e abatidos, mas Deus vai nos levantar, se a nossa vida estiver justa diante do trono do Senhor. Outro exemplo bem interessante é o seguinte, preste atenção. Deus disse: venha como está e eu te ajudarei. Também não está na Bíblia. De Gênesis a Apocalipse, venha como está e eu te ajudarei, não está na Bíblia. Parece legal, é bonitinho, quando o pregador proclama essa frase, venha como está e eu te ajudarei, ou a primeira que eu citei, a igreja da glória a Deus, aleluia. Mas não são revelações da palavra de Deus. Meus irmãos, o que transforma é o que sai da boca de Deus. O que cura, o que liberta é o que sai da boca de Deus. Pode ser uma frase bonita, pode ser uma frase de efeito, mas se não sai da boca de Deus, se não sai da palavra de Deus, não tem nenhum efeito. E, além do mais, é muito perigoso. É muito perigoso. E por que é perigoso, pastor? A resposta está no Evangelho de Marcos. Agora sim, a Bíblia. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 14 e 15. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos 14 e 15. Preste atenção. Depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus. E ele dizia: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Meus irmãos, as duas frases bonitinhas que eu li não falam de arrependimento. As duas frases bonitinhas que eu aqui citei, que eu aqui proclamei, muito conhecida por todos vocês, não levam o homem ao arrependimento, não revelam
a necessidade de arrependimento, e isso é perigoso, pois sem arrependimento, meus irmãos, não existe salvação. Sem o arrependimento no coração de um homem ou no coração de uma mulher, não existe salvação. A salvação não é automática. Jesus Cristo morreu na cruz há 2000 anos atrás, amém, toda a humanidade está salva. Aí, não é bem assim não. A salvação não é automática. A salvação é uma consequência de um arrependimento sincero e verdadeiro do homem e de uma mulher, e da decisão de abandonar o pecado. O cair é do homem, mas o levantar de Deus. É uma frase bonita, com certeza é. Mas se você cair no pecado e não se arrepender, Deus não vai te levantar. Se você cair no pecado e se você não se arrepender, Deus não vai te levantar. Venha como está, eu te ajudarei. Uma frase bonita também é, concordo. Mas se você estiver em pecado e ainda assim ir até Deus, se você não se arrepender, se você não abandonar o pecado, Deus não vai te ajudar. De nada adianta você vir como você está em pecado e continuar no pecado. Se você não se arrepender e não abandonar o pecado, Deus não vai te ajudar, Deus não vai te socorrer. Deus não vai mudar a sua vida, não haverá festa no céu se você vir para a igreja como você está e continuar da forma que você veio. Isso fica bem claro na parábola do filho pródigo. Aquele rapaz vivia ali na casa do pai, uma simbologia da presença de Deus, mas a rebeldia e a desobediência entrou no coração daquele jovem e ele decidiu se afastar. Ele pediu a parte da herança, se afastou, foi para uma terra muito distante e, longe do pai, todo mundo quebra a cara. Longe de Deus, todo mundo quebra a cara. E não foi diferente com ele, ele quebrou a cara. Ele saiu rico e se tornou um mendigo, se alimentando de resto de comida de porcos. Tamanha foi a desgraça que assolou a vida daquele homem. E o que eu acho interessante na parábola do semeador, meus irmãos, na parábola do filho pródigo, perdão, só um detalhezinho, é que em momento algum a gente não vê Satanás nessa parábola. O cara quebrou a cara por causa da desobediência. Satanás nem precisou fazer nada. Ele chegou no fundo do poço porque se afastou do pai. Satanás nem colocou a pontinha do chifre assim, ó, para perturbar. Foi a desobediência, a rebeldia, a distância do pai que o levou àquela situação. Mas um dia ele se lembrou que na casa do pai tinha pão. Ao que aconteceu, ele decidiu voltar para a casa do pai da forma que ele estava. Ele estava totalmente desfigurado, com certeza raquítico, magro, muito magro, com a pele suja, queimada do sol, certamente barbudo, cheio de carrapato, cheio de piolho. Ele convivia com os porcos. Os pés, eu acho que estava cheio de bicho de porco. O homem estava totalmente desgraçado e desfigurado. E do jeito que ele estava, ele decidiu voltar para a casa do pai. Meus irmãos, o fato de uma pessoa estar em pecado não impede de se aproximar de Deus. Foi o que aquele jovem fez. Ele estava na rebeldia, na desobediência e colhendo os frutos e as consequências da rebeldia e da desobediência. Mas mesmo naquela situação, ele decidiu voltar para a casa do pai. E a Bíblia fala que ele ainda estava distante. O pai o avistou e correu ao encontro dele, o abraçou e o beijou. E aquele rapaz arrependido disse: pai, eu pequei contra o céu, eu pequei contra ti, eu não sou digno de ser teu filho, torna-me um dos seus empregados. E aquele pai, abraçado aquele filho, deu uma ordem aos seus empregados: tragam uma roupa nova, tragam sandálias, tragam um anel de autoridade para colocar no dedo dele, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado. E Jesus termina essa parábola dizendo que há festa no céu quando o pecador se arrepende. Aquele menino, se a gente prestar atenção na parábola, esse jovem, se a gente prestar atenção no ensino de Jesus, a princípio, o que motivou ele a voltar para a casa do pai foi a comida. Porque, na casa do meu pai tem pão e eu estou aqui comendo comida de porcos. Ou seja, a princípio foi interesse. E não é que isso acontece até hoje na igreja? Quantas e quantas pessoas vai para a igreja interessada em namoro?
ou interessado em ficar rico, vou para a igreja porque eu fiquei sabendo que Deus prospera, fiquei sabendo que Deus dá dinheiro. Muitas são as pessoas que vêm para a igreja com uma motivação que não é primordial a respeito da salvação, mas algo acontece. Diante do abraço do Pai, diante do afago de amor de Deus, existe um quebrantamento, e foi o que aconteceu com esse filho pródigo. Mas perceba, meus irmãos, que do jeito que ele estava, sujo, imundo, totalmente apodrecido, ele decidiu voltar para a casa do Pai, mas ele não continuou como estava. Ao receber o perdão, as vestes, as sandálias sujas, toda aquela figura pecaminosa foi tirada da vida dele. Por quê? Porque houve arrependimento. Porque é impossível vir para a casa do Pai em pecado e permanecer em pecado na presença de Deus. Você pode até permanecer na igreja, você pode até cantar, louvar, adorar, você pode até fazer parte, mas da presença de Deus você não vai poder chegar perto, porque Ele é santo. A palavra santo significa separado. Deus não se mistura, meus irmãos, com o pecado. E é com muita tristeza que eu digo isso, porque eu entendo que muitas são as vezes que por mais que muitos estejam na igreja, não estão sendo envoltos pela presença do Senhor, não estão sentindo o toque do Deus Todo-Poderoso, porque o pecado é uma barreira, o pecado nos separa do Senhor. E muitas vezes frases bonitas como essa, venha como está e eu te ajudarei, só piora a situação. Frases bonitas como essa só leva a pessoa a acreditar que tudo bem, eu estou na igreja, eu vou continuar como estou e eu não preciso mudar. Não é assim, meus irmãos. Deus quer mudança. Eu vou ser mais taxativo. Deus exige mudança. Agora preste atenção no que eu estou falando. Quem quer é Deus. Quem exige é Deus. O meu querer de mudança a respeito da vida de vocês não tem poder algum. A exigência de Deus a respeito da mudança da vida de vocês tem poder e tem autoridade. A minha não. Eu, como pastor, eu não tenho poder de exigir nada na vida de vocês, se não pregar o que eu estou pregando, na esperança de que o Espírito Santo vai convencer vocês, vai levar vocês a um lugar de arrependimento e a um lugar de abandonar tudo aquilo que tem mantido vocês da forma que vocês estavam, da forma que vocês vieram. Essa é a minha esperança, que a palavra venha trazer essa transformação. Aleluia, Jesus. Provérbio 28, versículo 13, diz o seguinte: quem encobre os seus pecados jamais prospera, mas todo aquele que confessa e abandona alcançará misericórdia. Perceba, meus irmãos, que são duas atitudes: confessar e abandonar. Aí a misericórdia repousa sobre a vida dessa pessoa. Sem confissão, Deus, eu pequei contra ti, Deus, tenha misericórdia de mim e me perdoe. Você confessou. Mas o arrependimento, meus irmãos, é você abandonar o pecado. Arrependimento não é somente quando você confessa. Arrependimento é quando você abandona o pecado. E acredite, meus irmãos, Deus concede força, Deus concede graça, juntamente com a misericórdia que Ele derrama sobre todo aquele que confessa o seu pecado. Juntamente com essa misericórdia vem uma graça de Deus para nos ajudar a vencer o pecado. Não existe, meus irmãos, pecado nesse mundo que não possa ser abandonado. Não existe. Não existe pecado neste mundo que não possa ser abandonado. Com a misericórdia do Senhor, Ele nos concede força para abandonar, para rejeitar e para fugir da aparência de tudo aquilo que nos leva a pecar. Ontem, na reunião de homens, eu aqui citei um exemplo, eu volto a citar. Homens, mulheres, geralmente são mais mulheres, em nome de Jesus, pelas misericórdias do Senhor, eu imploro, vamos parar de facilitar as coisas para o diabo. Por exemplo, parem de assistir novelas, meus irmãos. Parem de assistir novelas.
Ontem eu até brinquei. Houve um tempo, há 30, 40 anos atrás, que até tinha umas novelas mais ou menos. De vez em quando meu pai acompanhava algumas novelas da Globo, Irmãos Coragem, o Renascer, a primeira versão, lá de 92, 93, não sei. Eu cresci, meu pai gostando de umas novelas, principalmente com temática assim de roça. Era novela, tinha ali suas peculiaridades, mas era algo decente, era algo mais sossegado, não como hoje. E eu até brinquei ontem, hoje está tão terrível, principalmente as novelas da Globo, que até mesmo as novelas que falam assim de zona rural, de fazenda, até os bois são gays. Não tem uma novela na Globo que não tenha um casal homossexual, que não tenha um homem beijando outro homem, uma mulher beijando outra mulher, e isso dentro da sala da casa de muito crente. Não pode, meus irmãos. É Satanás vomitando na sala da sua casa e depois você fica questionando: Deus, onde eu estou errando? Está errando porque você está abrindo a casa sua para Satanás vomitar aquilo que Deus abomina. E é pecado. Para quem não sabia, se você assiste, meus irmãos, uma cena imoral, se você assiste uma cena lascívia, se você assiste na televisão algo que Deus condena, você está pecando. Você está pecando. Arrependimento. Arrependimento é necessário, meus irmãos. Sem arrependimento não há comunhão sincera e verdadeira com Deus. Todo sermão, toda pregação que motiva uma pessoa a ir a Cristo, se não falar de arrependimento, não é revelação de Deus. Deus tem poder para restaurar, Deus tem poder para transformar, Deus tem poder para salvar o mais vil pecador. Mas Deus não força, Deus não obriga, Deus não coloca um laço no pescoço da pessoa e diz: agora eu quero você na minha presença. Ovelhas não são laçadas, ovelhas não são acorrentadas, ovelhas são submissas e obedientes à voz do pastor, que diz: arrependei-vos e crede no Evangelho. Abandone o pecado, sejam santos porque eu sou santo. É necessário, meus irmãos, que o pecador diga: sim, sim Deus, eu sou pecador, sim Deus, o meu coração é enganoso, os meus pensamentos são impuros, a minha língua é venenosa, os meus olhos estão se voltando para o que é imoral. Sim Deus, eu me arrependo e lhe peço perdão, e sim, eu reconheço que Jesus Cristo é o meu Salvador. É necessário. Graças a Deus, nos últimos 40 dias, 3 pessoas vieram aqui à frente para fazer uma aliança com Jesus Cristo, e os 3 repetiram essa oração: Senhor Jesus, perdoa os meus pecados, eu faço uma aliança com o Senhor. Mas é necessário que não somente eles, não somente essas 3 pessoas, mas todos que estão aqui entendam isso. Nós precisamos abandonar o pecado, meus irmãos. Nós precisamos fugir da aparência do mal. Nós precisamos tirar de diante dos nossos olhos, de diante do nosso coração, tudo aquilo que nos leva e que nos conduz ao pecado. Eu não quero ser um pastor que vai vigiar a vida de vocês. Eu sinceramente, eu acho que não é papel de pastor. Quando Jesus Cristo chamou Pedro ao pastoreio, Jesus fez 3 perguntas: Pedro, tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? E nas 3 vezes Pedro respondeu: sim, Jesus, eu te amo. E 3 vezes Jesus completou: então ame, cuide e apacente as minhas ovelhas. Eu entendo que pastorear, cuidar e zelar não é vigiar. Então pode ter certeza, vocês que aqui congregam, não é papel meu ficar andando pelas esquinas, olhando, passando em frente à casa de vocês assim, devagarzinho, para ver o que vocês estão plantando. Pode ter certeza que de mim vocês não podem esperar essa atitude. Mas quer que eu fale uma coisa para vocês? O Espírito Santo tem essa atitude. O Espírito Santo olha pelos buracos assim, ó. O Espírito Santo observa as frestas do seu coração. O Espírito Santo vai lá dentro da sua mente. O Espírito Santo te sonda por inteiro.
E não para te condenar, mas para te levar ao arrependimento. Para te levar a um lugar de transformação, de restauração. Alguns irmãos aqui nessa igreja têm muitas dificuldades em algumas áreas. O Neto, por exemplo, está na guerra e na batalha do cigarro, né, Neto? O Neto ainda fuma, não é segredo para ninguém, ele não esconde de ninguém. Mas da minha boca o Neto nunca vai ouvir nenhuma condenação. Primeiro porque eu sei que o vício do cigarro é uma doença. É uma doença. Mas também é pecado. É pecado porque você está se matando aos poucos, viu, Neto? Causa doença, causa câncer. Mas eu tenho certeza que ele tem buscado cura. Tenho certeza que ele tem se esforçado em Deus para abandonar. E eu creio que ele vai abandonar por completo. Porque a boa obra que Deus começou na sua vida, se Deus te libertou de coisa pior, meu amigo, quanto mais de um cigarrinho qualquer, é que Deus liberta mesmo. Deus faz assim, ó. Mas é necessário você começar a sentir ódio do cigarro. Tudo bem você não resistir. Tudo bem, mas sinta nojo. Oh Deus, me liberta disso. Deus, eu não quero isso. Experimente jogar fora. Experimente, Neto, no meio de uma tragada ali, jogar no chão e pisar em cima. Você tem controle, cara. Você tem autoridade. Deus nos deu poder e autoridade. Então pode ter certeza que você tem toda e total capacidade para abandonar esse vício. E você vai conseguir. E você vai conseguir. Aleluia. E assim é a respeito de cada uma das nossas fraquezas. A fraqueza do Neto, meus irmãos, é o cigarro. Mas cada um de nós aqui temos uma fraqueza, até mesmo mais espiritual, até mesmo pastor, nós temos fraquezas. Mas toda a fraqueza desaparece diante da força que o Senhor nos dá por meio do Espírito Santo. É o Espírito Santo, meus irmãos, que leva o homem ao arrependimento. É a bondade de Deus que leva o homem ao arrependimento. Mas uma coisa nós não podemos fazer é não permitir com que o pecado se torne um travesseiro para a gente colocar na nossa cabeça. O problema, meus irmãos, é esse: o acostumar com o pecado, o acostumar com a iniquidade, o acostumar com a desobediência. O problema está aí. Pecado tem que ser odiado, pecado tem que lhe causar vergonha, pecado tem que causar tristeza. Se o pecado, meus irmãos, não causa mais tristeza, acredite, a nossa alma está caminhando a passos largos para o inferno. Se o pecado não nos causa vergonha, o nosso coração já está totalmente cravado pelas unhas do inimigo. Certa vez, meus irmãos, eu estava tão angustiado por causa do pecado, que eu entrei dentro do banheiro para tomar um banho. Estava me sentindo sujo. E eu liguei o chuveiro no máximo, e aquela água começou a cair na minha cabeça. E eu peguei o sabão, comecei a me ensaboar. E ali debaixo do chuveiro comecei a orar ao Deus, da mesma forma que essa água e que esse sabão está me limpando. Deus, purifica a minha alma, purifica o meu espírito. E meus irmãos, nessa hora entrou uma mosca de todo o tamanho dentro do banheiro. Sabe aquelas moscas de carniça mesmo? E quando eu vi aquilo, eu falei: tá vendo, Deus, eu estou podre, eu estou sujo, já estou sendo rodeado por moscas. E o pecado é isso, meus irmãos. Eu não sei qual foi a última vez que vocês viram o corpo de um animal em decomposição, mas é semelhante àquilo. Na verdade, pior. É pior. Imagine você se agachando ao lado de um cachorro morto, os vermes saindo pelos ouvidos, pelos olhos, pela boca, a barriga daquele cachorro já estourada porque os urubus arrebentaram. Imagine você se agachando ao lado desse cachorro apodrecido e começando a tirar uns pestiscozinhos, ó, e colocar na boca. Imagine você se alimentando de carne podre em decomposição de um animal que ali morreu. Assim é todo aquele
que vive na prática do pecado, sem arrependimento e sem abandonar o pecado. Jesus morreu na cruz para nos libertar dessa escravidão, da escravidão do pecado. Mas essa libertação só vai se tornar uma verdade na minha vida e na sua vida se verdadeiramente nos arrependermos. E meus irmãos, para aqueles que aqui congregam, vocês têm um pastor. O pastor pode ajudar vocês. Ah, pastor, o senhor está dizendo que eu tenho que confessar os meus pecados ao Senhor? O senhor agora é padre, é? Não, confesse para Deus. Mas seja qual for a sua fraqueza, seja qual for o pecado que te persegue, meus irmãos, e esse pecado está te alcançando, me procure. Para a gente orar, para a gente clamar, para a gente interceder juntos. Não fique com vergonha. Não fique com medo de compartilhar. Compartilhe, porque o ato de você compartilhar já é um sinal que você está dando, que você não está satisfeito com essa situação. O pecado mata. O pecado, meus irmãos, é pior do que o diabo. Tem gente que pensa o contrário. Tem gente que pensa que o diabo que é pior que o pecado. Não, é o pecado. O pecado é pior do que Satanás. O pecado é infinitamente pior do que Satanás. Sem pecado, não tem Satanás na tua vida, não. Sem pecado, não tem demônio que se aproxima da tua vida. Agora, com pecado, já era. Com pecado, Satanás se aproxima. O pecado é pior do que Satanás. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o teu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça no pecado, mas tenha a vida eterna. Arrependimento, meus irmãos. Arrependimento. Todos aqui já fizeram aliança com Jesus Cristo. Essa palavra é para nós que estamos aqui. Quem disse que crente não precisa se arrepender? Quem disse que pastor, que presbítero, que diácono, que missionários não precisa se arrepender? Não existe uma única pessoa aqui que não esteja já aliançada com Cristo. Mas essa palavra é para nós. Arrependimento. Deus exige arrependimento. E Ele exige nos ajudando, nos enviando o Espírito Santo para nos fortalecer diante das fraquezas do pecado. Amém?